E já que a gente está já falando de eleições municipais, com elas se aproximando, um tema deve influenciar e muito o pleito, que é a falta de segurança pública. O roubo de celulares, um problema que atinge quase 10% dos brasileiros, segundo dados recentes do Datafolha, tornou-se uma preocupação central para a população, especialmente nas grandes cidades. Além de estar cada vez mais exigente quanto às propostas dos candidatos para enfrentar essa situação, o eleitor também passou a entender que a segurança pública não é só de competência do governador, fato que pode gerar até mudança de votos. É aquilo que a gente sempre fala, né, Ana? O dever é do Estado, mas é uma obrigação de todo mundo, né? Cuidar da segurança pública. Acredita que as eleições realmente vão ser, talvez, as eleições não, a segurança pública vai ser, durante as eleições, o tema mais tratado pelos candidatos? Lívia, ou pelo menos um dos. Não, eu acho que assim, tem que ser, né? Tem que ser, porque qualquer pessoa que sai andando aqui em São Paulo tem um medo que ela não tinha antes. Isso mostra uma deficiência enorme que a gente tem nessa área. E aí você tocou num ponto que a gente repete muito aqui mesmo, que é exatamente, tudo bem, segurança pública é uma atribuição majoritariamente do governo estadual, mas como os prefeitos, com zeladoria, com manutenção, com iluminação, conseguem tornar o trabalho do governo estadual mais fácil, né? Porque muitos desses roubos e desses furtos que acontecem aqui em São Paulo, pelo menos, e eu tomo por base de São Paulo, porque é a cidade onde eu moro, mas muito do que acontece é um pouco daquele negócio de ocasião. Então, você desce aqui na Avenida Paulista, onde a gente está agora, vou andar com meu celular, e a pessoa passa de bicicleta e pega corrente o celular. Você entender o que está acontecendo, né, Ana? Assim, é tudo muito rápido, não é nem... Eu acho que não é algo que é planejado, a pessoa simplesmente ela vê aquela oportunidade ali, e aí a gente entra um pouco numa questão que não tem muito a ver com o que é a pauta, mas eu acho que a gente tem que se lembrar, que é um pouco daquela coisa da não condenação, que é um pouco da impunidade que a gente sempre fala aqui, porque a pessoa ela vai fazer isso e muito provavelmente no dia seguinte ela vai estar livre fazendo a mesma coisa. Então, ficou uma situação muito ruim. A gente precisa, sim, que o governo estadual, e aí tem tido uma ingerência até do próprio governo federal, tentando colocar algumas premissas para todos os estados para tentar combater um pouco dessa criminalidade, em especial do crime organizado. Mas nas eleições municipais, a gente precisa, sim, garantir para a população, dentro das competências da cidade, o máximo de segurança que a gente conseguir. E você pode reparar que muitos dos principais candidatos, além de levantarem muito essa bandeira, colocaram ali na sua equipe próxima, colocaram como vice pessoas ligadas à segurança pública, justamente porque eles precisam trazer para o eleitor a ideia de que eles estão preocupados com isso. Porque, tudo bem, a gente odeia buraco na rua, a gente tem dificuldade para marcar um exame num SUS, mas... O celular hoje, a gente estava até agora falando de redes sociais, de como isso é importante, como isso é a nossa casa digital. A hora que alguém te rouba o celular, o tamanho da dor de cabeça que você tem, você precisa ligar no banco, você precisa cancelar tudo. Então, assim, é um temor que hoje as pessoas têm. E se tornou um problema muito grande. Então, a gente precisa, sim, ter esse debate e escutar dos candidatos como eles, dentro das competências que eles têm, vão fazer para melhorar essa situação. Carla, a gente entrevistou hoje no Jornal da Manhã o vice-governador aqui de São Paulo, Felício Ramute, e ele nos explicava sobre aqueles totens que estão instalados em alguns pontos da região central. Esses totens estão em fase de testes e, mais ou menos, resumindo, funciona assim. Você está lá numa região onde tem um totem instalado, você teve o celular roubado, e aí você vai acionar um botão que tem lá, que vai entrar em contato diretamente com uma central de segurança da polícia, vai ter alguns procedimentos ali para se certificar de que não é pegadinha, né? Porque o que não falta em São Paulo é criançada correndo e fazendo arruaça, né? E aí, assim que há essa confirmação, o processo é rápido, segundo ele. Logo, uma equipe que está mais próxima é separada, destacada, para ir fazer o atendimento dessa ocorrência na tentativa de tentar recuperar o que é mais difícil, esse aparelho que foi roubado, né? E aí,
além dessa questão dos totens, há um trabalho de remanejamento também de equipes que estão nas áreas mais periféricas para atender essa região central aqui da cidade. O problema é que, às vezes, se diminuem os índices de roubos aqui no centro e aí, com a periferia mais desguarnecida, os números em algumas regiões periféricas acabam aumentando também. Mas, de fato, é preciso muito mais do que isso para que a população se sinta segura, porque por mais que aqui no centro os dados de roubos de celulares estejam relativamente caindo, os números mostram isso, os números do governo do estado, não é a sensação que a população tem. A gente pergunta para as pessoas na rua, as pessoas estão achando que a situação só está piorando. É porque falta algo mais para tentar amenizar a situação. Olha, a questão do roubo do celular, roubar celular é um negócio. Esse que é o ponto. Então, se roubar celular é um negócio, como que eu faço para que roubar celular deixe de ser um negócio? Esse que é o ponto. É o receptador, é a outra ponta. Isso, eu vou até deixar o assunto delicado de lado, que é o seguinte: se tem quem compre esse produto roubado. Eu tenho quem compre o produto roubado. Então, isto é um mercado, literalmente. Quem aqui é mais antigo, digamos assim, em São Paulo, como eu, lembra que algumas décadas atrás nós tínhamos um outro problema, que era o quê? Roubo de carros. Você parava o seu carro, era o estresse, 20 anos atrás era roubo de carros. Como é que nós resolvemos isso estatisticamente? As pessoas não têm mais esse estresse, esse desespero de deixar... Os roubos acontecem, ok? Mas a estatística que a gente trabalha, aquilo ali despencou. Por quê? Porque houve um movimento para trabalhar com os desmanches. O problema estava no desmanche, o problema está na fronteira, o problema está na passagem daqui para o outro país que pegava e vendia o automóvel. Então, a solução, essa daí é uma questão. A gente precisa pensar como que você deixa de que o roubo de celular seja um negócio. Porque o menino, que como disse muito bem a Ana, aquele é o trabalho dele. Ele passa a trabalhar, ele rouba o celular hoje, amanhã, depois. Quem é o receptador? Ele entrega para quem? Quanto que ele recebeu por celular roubado? Aquilo vira um negócio, um meio de vida dele. Então, quem está recebendo? Como que isso é feito? Onde é que estão esses escritórios com estoques de celular que revendem? Onde isso é revendido? Quais são as feiras, os locais? Se é pela internet? Quem é que compra? Então, repare que a conversa, ela tem que ser de trás para frente. É de quem compra e revende, recepta para cá, porque querer pegar um por um que rouba individualmente, isso é enxugar gelo. Aí não tem estrutura nem jurídica e nem carcerária para sustentar isso. Então a gente precisa ir na ponta do mesmo jeito que você foi trabalhar com os desmanches. Cadê os desmanches dos celulares? Lívia, posso só fazer uma observação quando você coloca que nos números oficiais do governo a gente tem uma redução no número de celulares roubados? Eu consigo pensar no motivo para isso, e não tem nada a ver com melhora na efetiva segurança, mas é porque as pessoas hoje estão muito mais alertas para o roubo de celular do que estavam antigamente. Então, por exemplo, você sai aqui no elevador, não sei aqui, mas no prédio do meu escritório tem: não saia com o celular na rua, espere o seu carro dentro da portaria. Então, assim, hoje você sai aqui na rua, você não tira o celular para fora do bolso ou da sua bolsa, porque você sabe que você corre um risco maior. Então, eu acho que muito dessa redução que foi colocada nesses números tem a ver com uma maior consciência da população com relação à ocorrência frequente desse tipo de episódio.